Ok. 10h45. Colocar a tela inteira para ver se ele aceita. Ontem eu estava com dificuldade de colocar a tela inteira. Beleza, tela inteira. Temos três estudantes aqui, 3 acadêmicos. E os 3 são do sexo feminino. De novo. Uma constante em todas as turmas. E uma coisinha aqui rapidinho para vocês. Vocês lembram para que serve derivada? Iniciar a aula de hoje com essa pergunta. Sem pesquisar no Google, vocês lembram para que serve derivada? Tem alguma ideia? Ih. Alice, Professor, não entendi. para que serve derivada? Para derivar. Juscelia, tem alguma ideia? Juscelia e Cristina. Tem aqui no nome, né? Deve saber. Juscelia, tem alguma ideia? Juscelia e Cristina, me dá uma ajuda. Juscelia, não sei, professor. Então vai ficar só pra Laiana mesmo falar, tá? Ela vai compartilhar a tela dela agora, vai fazer uma explicação de 15 minutos explicando o que é, tá? Por cálculo 1. Nada aí? Tá, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo falar deixa eu pegar aqui a aula de hoje. Tá? A última eu esqueci de enviar, mas tá aqui. Acho que hoje à tarde eu envio a última aula e a de hoje, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui essa aqui. Aula de cálculo. Hoje a gente vai falar a gente vai dar uma introduzidinha, tá? Em derivadas parciais. Esse primeiro momento. Derivadas parciais. Tá? E a gente começa a colocar o 1 aqui, introdução. Uma introduçãozinha sapeca. E pensar aqui o seguinte: o que é derivada, né? O que é derivada? Derivada. Para que serve? Né? Entre outras coisas. Então, quando a gente estudou em cálculo 1 isso daqui, né? Deixa eu ver aqui, temos o eixo y, temos o eixo x e temos uma função aqui qualquer, tá? O que acontece? Quando a gente vai falar de derivada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: pensa aqui, taxa, tá? Taxa instantânea, taxa de crescimento, tá? Taxa de crescimento. Como é que seria isso, né? Aí tem que pensar também, talvez, reta tangente. Então eu pego um ponto aqui qualquer, né? Talvez eu precise abrir uma nova janela daqui do GeoGebra, tá? Eu pego um ponto aqui qualquer dessa curva, tá? E acho a reta tangente e através dela acho a taxa de crescimento, tá? Naquele momento, naquele ponto, tá? Vamos lá, primeira coisa, vou esperar aqui que abra. Na fé que abra, se não abrir eu vou lá pra internet. Segunda tentativa. Não pode estressar muito. Eu já deixei um aberto aqui que era para não ter estresse de esperar. Tá meio que travando o sistema. Tá, não vai abrir. Então vamos lá, pegar por aqui mesmo. E aí, em cada um desses pontos tem uma reta tangente a essa curva. Essa questão de saber reta tangente é tranquilo para vocês? Alice, Juscelia, Laiana? Você sabe mais ou menos como determinar a reta tangente? A curva? Agora que abriu. Tá?
Bom dia, Ian Ramos, seja bem-vindo e bom dia a todos os demais. Alice, sabe determinar mais ou menos, visualizar, tem lá a curva, marca um ponto, sabe mais ou menos como vai ficar a reta tangente? Sei, professor, sei. Tá? Josiele, sabe? Assim, pelo rumo e tal, a curva vai ser mais ou menos eu sei. A Josiele, sabe? Josiele Cristina, eu acho que sim. Laiana Batista, sabe? Laiana Batista. Mais ou menos como fica a reta tangente. A Marcela saiu revoltada com a pergunta. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo plotar. Então, vamos aqui para o plano, vamos aqui para o R2. Vou criar uma curva aqui qualquer, tá? Pensar aqui alguma curva. Eu vou colocar f de x, tá? Então, já fica meio que definido que é no plano, tá? F de x. Vou colocar 3 mais 2 seno de x, tá? 2 vezes seno de x menos cosseno de x. É para ter amplitude 2. Bora ver se vai. Ué? Bom, dei enter aqui. Ah, aqui foi. Tá? Bom, temos aqui uma curvinha sapeca. Vou marcar um ponto em cima dessa curva. Tá? Vou tirar essa malha quadriculada, que eu acho que atrapalha a visão. Vou deixar uma coisa mais limpa. E eu acho que tem reta tangente aqui. Bora ver se aparece. Deixa eu ver aqui. Reta. Tangente. Tangente, ponto, curva, ponto, função. Ponto A, função F. Prontinho. Então, olha só. A partir do momento que eu vou mexendo isso daqui, tá? Temos uma reta. Então, essa reta que está aqui, de acordo com o que o programa se propõe, é a reta tangente. Tá? É bem tranquilo imaginar como fica a reta tangente de qualquer curva. É bem tranquilo perceber isso. Laiana, deu para entender mais ou menos a reta tangente? A ideia dela? Laiana Batista. E Laiana? Mas, pô, Laiana. Erlen Castro, bom dia. Erlen, tranquila a parte de reta tangente? Bom dia, professor. Bom dia. Sim. Tá? E aí, então assim, eu preciso saber de reta tangente, tá bom? Então aqui, em cada um desses pontos, eu vou gerar uma reta tangente, né? Só que aqui nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Não vou muito ficar preocupado com a reta em si, tá bom? Eu vou ficar preocupado aqui com uma coisinha, com uma taxa de variação, que é o seguinte. Eu vou pegar aqui dois pontinhos. O primeiro ponto que eu vou pegar vai ser um ponto forjado a partir do A. Vou pegar o A, tá? Vai ficar 1 mais o x de A. E o y vai ser o mesmo, y de A. Então presta atençãozinha aqui, que eu criei o ponto B, bem aqui, tá? E o que é esse ponto B? Esse ponto B é o seguinte, ele é um ponto que ele está à direita do A, na mesma altura, tá bom? E essa distância aqui dele, do A para o B, sempre é 1. Então não importa aonde o A esteja, tá? Sempre o B vai estar nessa posição, à direita do A, tá? A distância é 1. Opa. Deu para entender o ponto B? Deu para entender o ponto B? A construção dele? Tá? Se você não entendeu, comente no chat. E agora, pensar um pouquinho. Aquela curva ali. Como a reta está como equação e não como função aqui, tá? Tem que fazer um seguinte ajuste. Eu vou pegar este ponto, vou deixar perpendicular ao eixo X e vou marcar a interseção. Só assim para conseguir achar esse pontinho aqui de cima, tá? Vou deixar ele
em vermelho. Prontinho, tá? E eu vou ocultar agora a reta acessória, tá? Deixar o segmento aqui. O segmento também eu vou deixar em vermelho, tá? Pronto, e um pouquinho mais calibroso. Prontinho. Então o que acontece? Tem um ponto B aqui, tá? Tem um ponto B aqui. Do ponto B eu crio uma reta, um segmento de reta que vai em direção a essa reta tangente, tá bom? Então não importa onde esteja o ponto A, sempre é possível criar este segmento vermelho, tá? Sempre é possível criar segmento vermelho. Ixi, mano. Elielto chegou. Bom dia, Elielto, seja bem-vindo. A Laiane voltou, tá? Irlen, deu para entender o ponto B e o ponto C? Irlen Castro? Sim, professor. Beleza. Aí então, o que acontece? Esse ponto B, vocês já chegaram a estudar isso daqui? Esse ponto B não, esse segmento J, segmento vermelho. Vocês lembram o que é? Segmento vermelho? Eu não lembro. Não lembra? A Marcela Lopes, lembra? Marcela Lopes? Não, não lembro. Não? Cadê? Caroline Carvalho, lembra? Caroline Carvalho? Ela abriu o áudio e não conseguiu ouvir. Mas tá bom. Aí o que acontece? Esse segmento vermelho aqui, esse segmento que está aqui em vermelho, quando eu ando uma casa para a direita e avalio a distância para a reta tangente, esse segmento vermelho ele significa derivada. Então é a derivada desse ponto A, entendeu? Em relação a essa curva aqui. Então o que acontece? Então neste caso aqui, por exemplo, olha, eu vou me aproximando aqui do ápice, a derivada vai diminuindo, ó. Tá vendo? Quando me aproximo aqui, né? Então vou verificando onde é o ponto de maior derivada, onde é o ponto de menor derivada, e assim por diante. Quanto mais inclinada ao eixo Y, quanto mais próximo do eixo Y é reta tangente, tá? Maior é a derivada. Ou, né? Então aqui, ó, quanto mais horizontal é essa reta tangente, menor é a derivada. Quanto mais vertical é a reta tangente, maior a derivada. Além disso, temos mais duas coisinhas, que é o seguinte: se eu estou no trecho onde a função ela é crescente, a derivada é positiva. Se eu estou em um trecho onde a curva, a função é decrescente, a derivada é negativa. Não tem isso. Então, nesse caso, se o ponto C estiver abaixo do B, quer dizer que a derivada é negativa. Ainda tem isso, tá? Deu para relembrar isso? Sim. Tá? Tranquilo? Aí, qual é a questão? A questão toda é a seguinte. Então, nesse pensamento, tá? Nesse pensamento, para lembrar, né, de derivada, tem que lembrar de taxa de crescimento e de reta tangente. Dessas duas coisinhas, né? E no caso, essa aqui seria a taxa nesse ponto, tá? Essa parte vermelha, tá? Esse tamanho, esse comprimento é a taxa em relação ao ponto A. Sempre eu ando uma casa, tá? Uma unidade, né? Eu poder deixar aqui uma unidade para pensar aqui, Ctrl E, se abrir, 1, 2, 3. Não tá muito bom GeoGebra hoje, tá? E aí vamos avançar um pouquinho. Vamos pensar aqui, né? Definição. Não, vou falar alguma coisinha antes. Vamos falar de planos. Paralelos aos planos, tá?
Aí aqui o pessoal faz a seguinte notação, tá? Eu só não vou usar o plano XY. Então eu vou usar o plano X, tá? Aí o pessoal põe tipo um O maiúsculo aqui no meio, tá? XZ e YZ. Não sei se vocês já viram essa notação. Então temos esses planos aqui, é tipo como se fosse a origem, tá? É tipo como se fosse a ideia de origem. Tá aqui. Colocar como se fosse esse O aqui, origem. Tá? Esse Ozinho. Pronto. Tá? Aí, qual é a ideia? Então, aqui eu tenho uma superfície que eu criei, tá? Que essa aqui, no caso, é a função f de x e y. Então, quando eu escrevo f de x e y, já tá. Eu já sei que é no R3, eu já sei que é no espaço, que vai ser uma superfície, tá? E aí eu escrevi x ao quadrado menos módulo de y. Por quê? Porque foi que apareceu na hora lá. Então, se eu olhar aqui de cima, vai ter uma parábola envolvida, né? Posso ter uma parábola por aqui também, tá? E se eu olhar bem assim, tá embutida a ideia de função modular aqui embaixo, tá? Uma função modular, já que tá negativo, né? Vai ficar aqui para baixo, tá bom? Parece aquelas bandeirinhas de festa junina olhando por aqui. E aí o que acontece? Aqui eu vou criar dois planos. Se eu quero, né, um plano paralelo ao x e y, então daqui dessa ideia, tá? Vou jogar para cá. Opa. Não, talvez não. Deixar aqui mesmo. Tá? Deixar aqui. Vou colocar mesmo em preto. Se um plano é paralelo a x, quer dizer, um plano que só envolve aqui o x e o z, tá bom? Então ele é da forma y igual uma k, onde... Opa, alguém pediu. Deixa eu ver. Ué? Apareceu. Thalita Correia. Bom dia, Thalita. Seja bem-vinda. Bom dia a todos os demais. Onde k pertence aos reais. Onde k é um escalar. Onde k é uma constante. Tá? Aí, antes de avançarmos, vamos dar uma relembrada, uma estudada o seguinte, em duas coisas. A primeira coisa que a gente vai falar aqui são os eixos, tá? X, Y, Z. Então, nós temos aqui, né? Pelo menos na minha época, pega aqui, né? A gente pegava, coloca aqui, cadê? Setinha, uma setinha para cima, onde outrora era o eixo Y, uma setinha para o lado e uma setinha para cá, meio que saindo do caderno, tá? Essa era a ideia que o pessoal passava pra gente e fazia isso. Então esse seria, tá, a ideia, quer dizer assim, meio que saindo da parede, meio que saindo do caderno, meio que saindo do quadro negro, seria esse eixo aqui. Pra mim, eu entendo, eu sei a lógica disso, mas eu sempre penso, eu passei a vida todinha chamando esse cara, né, esse eixo de X, cadê? Esse eixo aqui de X. Aí de uma hora para outra, né, ter que mudar isso aqui para Y não é fácil, tá? Aí eu passo a vida todinha chamando esse cara de Y. De uma hora para outra mudar para Z não é tranquilo, tá? E aí esse eixo que vem aqui para frente, que nunca a gente mexeu, é o X. É girado. Então esse que sai do quadro, esse que sai do papel, é o eixo X, tá? E aí qual é a questão? Se a gente for pegar aqui no GeoGebra, tá? Talvez fique complicado saber quem é quem. A única coisa que se sabe
é que esse eixo que está em azul é o Z. Mas não tem indicação, né? Talvez dê para colocar, mas não tem indicação. Então o que eu faço aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o ponto 1, 2, 3. Pronto. Aqui o ponto 1, 2, 3. Se eu olhar aqui de cima, ocultando o eixo azul, eu vou ver que tem uma relação desse A com o eixo verde na altura 2 e com o eixo vermelho na altura 1. Como a minha construção é 1, 2, 3, o 1, tá? O 1 está relacionado ao eixo vermelho. Então, para o GeoGebra, tem como reconfigurar isso aqui, tá? Tem como reconfigurar. Mas para o GeoGebra, esse eixo que está aqui saindo do papel é o eixo X, eixo vermelho, tá bom? E aí, esse eixo que está aqui em verde, que vai ser o 2, é o eixo Y. Então, esse cara que está aqui, no caso, na horizontal agora, por assim dizer, por esse ângulo, tá? Vai ser o eixo verde. E por exclusão, né, por princípio de ter sido excluído, esse carinha aqui vai ser o azul, tá? Então, a gente vai ter esta configuração aqui. Primeira coisa é isso. Bem tranquilinho, já falei sobre isso em aulas anteriores, tá? Só reforçando. Agora, vamos fazer o seguinte. Manipular mais um pouquinho, só para avançar alguma coisinha. Onde é que está o plano? Vou pegar esse plano aqui, tá? Vou trabalhar com esse plano X0Z, ou XOZ, tá? Plano XZ. E aí o que acontece? Basta colocar Y no formato de K. Para achar esse plano em si, se eu escrever Y igual a 0 aqui no GeoGebra, já dá ele. Então, tá a ver com isso aqui, ó. Tá? Observa, o eixo verde não faz parte. Quem constrói esse plano é o eixo vermelho, o eixo X, e o eixo azul, o eixo Z. Tá bom? Claro que não termina aqui, claro que não termina aqui. Ele é infinito para a direita, infinito para a esquerda, infinito para cima, infinito para baixo. Tá? Mas dá para entender a ideia dele? Dá para entender? O Elielto Salgado, entendeu? Elielto Salgado. Elielto está entre nós. Tá? E aí, temos esse aqui. Esse plano aqui é o plano, tá? Né? Vermelho, azul, X, Z. E tenta observar a ordem alfabética, tá? Não é obrigatório, mas seria de bom tom. Agora, vamos pegar o eixo, tá bom? O eixo... Não vai? Não deleta? Vou tentar de novo. Pronto. Vou pegar aqui o eixo. Se eu zerar aqui, no caso colocar x igual a 0, ele vai me dar o outro plano, tá? Aqui vai ser o plano. Vou pegar por aqui, tá? Esse aqui é o plano que envolve o eixo verde e o eixo azul. O eixo vermelho está de fora agora. Esse plano aqui é o plano, tá? YZ. Tá bom? E obviamente que ele é infinito para os dois lados, para cima e para baixo. A Marcela Lopes, entendeu? Marcela Lopes. Matem. Alguém entendeu? Alguém manda um sinal de vida. Alice, entendeu? Sim, pessoal, pode continuar. Isso é preocupante. A Josiele, entendeu? Josiele Cristina. Deu pra entender? Josiele entendeu. Tá? Belezinha. Aí o que acontece, né, gente? Se eu sei esses planos aqui, agora eu vou trabalhar com coisas relativas a esses planos. Então, vou ficar aqui nesse plano, que é o plano onde o eixo X não faz parte, né? O plano YZ. E aí eu vou fazer o seguinte. Uma sequência de planos paralelos a esse, tá? Então aqui, olha,
uma sequência. Expressão x igual a j, tá? Variável j, variando de -3 até 3, tá? Então aqui eu tenho, tá? No caso que eu peguei isso aqui, né? Pega esses 7 planos aqui, tá? São planos paralelos àquele plano anterior, tá bom? São vários planos, eu coloquei números inteiros, mas podia ser só os pares, podia ser só irracionais, tá? Múltiplos de raiz de 2, qualquer coisa do tipo, tá bom? Então esses aqui são planos que são paralelos ao plano YZ, tá? O X não faz parte de nenhum deles, tá bom? Aí eu coloquei só esses planos, podia ter mais pra cá, tá? Podia ser mais planos, podia ser menos. Mas só para dar ideia o que são planos paralelos ao plano YZ, tá bom? E para avançar eu fiz isso, né? Mas eu podia ter pego, ao invés de pegar esses planos aí, tá? Eu podia ter colocado o Y no lugar, tá? Eu vou colocar aqui, deixar em azul ou roxo, tá? Pronto. E agora ocultar. Então vamos lá. Talvez tenha sido muito... Deixa eu ver se tem como tirar mais cor daqui. Pronto, deixar mais opaco, tá? E aí observa, eu tenho esses planos aqui, tá? São planos que aonde o eixo verde passa entre eles, o eixo verde não faz parte, tá? São planos paralelos ao eixo, ao plano, tá? X, Z, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Ops, tá? Agora vamos pensar um pouquinho. Vou criar aqui, tá? Trabalhar com isso aqui. Tem aqui aquela superfície que eu falei pra vocês, tá? E aí o que acontece? Eu vou abrir aqui uma janela auxiliar. Não. Exibir. Janela de visualização. Ok. Deixar bem aqui. Pode ser. E eu vou colocar x igual a, tá? Que estranho. Ah, entendi. Entendi qual foi meu erro. De novo, jogar pra cá. X igual a. Ó, agora já mudou, tá? E marcar a interseção disso com a superfície. Deixar essa interseção vermelha. Pronto. Então vamos lá. Criei um plano aqui, tá? Criei um plano aqui. E aí o que acontece? Esse plano que está aqui, né? Talvez colocar uma outra cor, colocar esverdeado, por exemplo, amarelo, esverdeado, tá? Esse plano que está aqui, ele fatia a superfície que estava aqui até então. E esse plano aqui é paralelo a qual plano? Consegue dizer? Ele é paralelo a um plano, mas qual? Ninguém tem nenhuma ideia. Pode falar as cores se não souber o nome dos eixos. Estranho que está acionando o botão direito.
Tá difícil. Vou pegar aqui, tá? Gente, observa. Do jeito que ele tá aqui, tá? Do jeito que ele tá aqui, ele tá paralelo ao plano, né? Determinado pelo eixo verde e azul, tá? O eixo verde e azul, né? Então ele tá nesse sentido aqui, mais ou menos. Não sei se dá de enxergar aí no tela de vocês, tá? E eu posso manipular esse carinha aqui de tal modo. Opa, então, não vai? Tá, amiguinho. Vou tentar de novo. Agora foi, tá? Então, cada vez que eu posso tentar animar isso aqui, para ver se eu consigo agora. Tará. Animar. Pronto. Tá? E aí o que acontece? O plano vai se modificando, ele vai passando pela curva em si, e cada momento que ele passa pela curva, pela superfície, desculpa, ele gera uma curva, tá? Uma curva que está em vermelho, tá? Vocês devem perceber isso. Deixar assim meio que de lado, tá? Então o plano vem, passa por cima da superfície, gerando uma curva, tá? Gerando uma curva. Belezinha, tá? Eu posso ter essa construção assim, tá? Posso ter essa construção assim. Ou eu poderia pensar, ao invés de ser isso, de trocar. Agora, antes de avançar, só queria que você desse uma olhadinha. A linha vermelha que está passando aqui, ó. Não parece tipo um V invertido? Um formato de V invertido? Consegue perceber isso? Não importa por onde ela passa, a linha vermelha de interseção das duas superfícies, ela tem formato de V invertido, tá? Aí, vamos trocar aqui o plano. Ao invés de ser x igual a A, eu vou colocar y igual a A. E aplicar. Agora observa o que acontece quando eu movimento essa superfície. O que antes era um V invertido, né? O que antes era um V invertido. Não, amigo, é só girar. Tá? Deixa eu ver por onde fica melhor. Acho que por aqui. Tá? O que antes era um V invertido, agora tem o formato de uma parábola. Dá de ver isso? Dá de perceber isso? Tá? Ele conseguiu entender isso? Deu para entender a ideia? Ele Castro. Tá? E é isso. Então a gente vai ter esse daqui. E aí o que que seria, né? O que que seria? Tá? O 10 não tá aqui, estranhamente. Fácil de se resolver. Tá? 10 derivadas parciais. Pronto, resolvi. Mais umzinho. 10.1. Subseção inicial. Derivadas parciais. Derivadas parciais, seja z uma função de x e y, uma função real de duas variáveis reais, ou seja, x0 e y0 pertence ao domínio da função, fixado y0, podemos considerar uma função g de uma variável só, tá? Dada por isso daqui, tá? Então, é uma função no R3, você vai fixar o y0 e vai achar uma função também no R3, só que dependendo de apenas de uma variável.
apenas de uma variável fixando o y, tá? Então isso gera uma curva, obrigatoriamente, tá bom? Isso gera uma curva. Vou pensar aqui um pouquinho. Então aqui, esse é o exemplo que convém, né? Que é o seguinte, ó. Temos aqui uma superfície em azul, tá bom? Aí aqui tem um ponto A que está fixando o y, tá? Então se eu mexer aqui, ó, para cada um valor distinto do A, eu vou ter uma curva em vermelho. Então essa parte que está em vermelho aqui é justamente essa função que está aqui. Enquanto que essa superfície que está aqui em azul é justamente a função f que está aqui. Aí o que acontece? Eu posso obter essa função g a partir do momento que eu disser qual é o valor do y que eu quero que seja constante. Tá? Então eu vou analisar nesse formato. E aí com isso eu consigo achar uma função que é uma curva. Tá? A derivada dessa função no ponto x igual a zero, caso exista, denomina-se... Caso exista, se denomina, né? Acho que não tem... Se denomina a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 e indica-se com uma das duas notações. Então, se eu fixar o y, se eu deixar o y fixado, a minha derivada parcial vai ser em relação a x, não a y. Tá? A minha derivada parcial vai ser em relação a x e não a y. Aí tem essa notação fofinha aqui, com essa letra grega, né? Um pouquinho sofisticada. Ou, tá? Nesse formato aqui, né? Só que aqui especifica quem é o x e quem é o y. Aqui também tem uma barrinha. Isso aqui não é muito prático, essa notação. Deixa eu ver mais alguma consideração. Não, nenhuma. Tá? Aí, ele faz uma observação aqui. Diz que essa derivada aqui é igual a essa notação de Lagrange, né? Aplicada a x0. De acordo com a definição de derivada temos. Aí ele faz essa aqui e faz uma extensão, né, para o limite que a gente viu lá em cálculo 1, tá? Esse é um dos limites, né? A gente poderia ter outro. Esse aqui eu não vou mexer com isso aqui não, tá? Mas é basicamente substituir isso aqui por isso, já que disse lá em cima, né? E esse daqui por esse. Foi só isso, mas cara, não parece mais assustador olhando por aqui, por esse ângulo? É a mesma coisa, tá? Esse g de x é f de x, y0. E o g de x0 é f de x0, y0. É a mesma coisa. Aí aqui ele faz com a taxa de variação, né? Ele faz com a taxa de variação no sentido positivo, tá? Que é uma outra forma de ver a derivada, tá? E só isso. Pensar aqui um pouquinho. Tem muita coisa aqui para baixo? Não. Então vamos lá. Seja A o subconjunto D de f, no domínio de f, formado por todos os elementos x e y, tais que a derivada parcial em relação a x existe, fica assim definida a nova função indicada por esse símbolo e definida em A, que a cada x e y pertencente a A associa esse número aqui, tá? E aí ele volta a fazer uma das definições que ele escreveu lá em cima, na página anterior. Tal função denomina-se função derivada parcial de primeira ordem de f em relação a x, ou simplesmente derivada parcial de f em relação a x. Tá? De modo análogo, define-se a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Aí vai fazer toda a transposição que a gente viu anteriormente, trocando onde tinha o x, colocando o y. Então, derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Posso substituir o f por... Opa! Ué, cadê? Ah, apareceu. Danúbia Marcela. Bom dia, Danúbia, seja bem-vinda. Vamos lá. E aí nós temos o seguinte. Então, basicamente, vai repetir todas as informações da página anterior, né, trocando x por y. Então, aqui a gente vai ter essas informações. Deixa eu ver. Alguma coisa nova. Ups. E agora vamos para cá. Tá? Deixa eu pegar esse exemplo.
estava discutindo ontem com alguns professores, né? Eu acho interessante. Para mim, essa é a melhor parte da aula, né? E aí tem um movimento se a gente for ver, né? Aqui pelo Reamec, aqui pela... A gente tem dois movimentos grandes da matemática. E não sei se isso afeta vocês da química, direto e indiretamente, mas o movimento novo que tem é que a gente não deva resolver muitos exemplos, que a gente deva deixar você se vira, boa sorte. A gente dá as definições, dá as propriedades, dá os teoremas, axiomas e boa sorte. Vai lá, aprenda sozinho. Aí eu fiquei assim, mas pô, eu preciso ver exemplo. Eu sou, né? Bom dia, professor, desculpa a demora, estava resolvendo o problema e por isso demorei para entrar na sala. Tá ok, Danilo, sem problema. Isso pode acontecer com qualquer um. E aí, vamos lá. Vamos tentar aqui sofrer um pouquinho com os problemas de resolução, os exemplos, tá? Uma paginazinha a mais, tá? Vamos tentar resolver isso. Ué? Não vai? Ah, acabou. Pronto. Seja f de x e y, aqui dá uma função com duas parcelas, né? 2xy menos 4y, calcule. Letra A, a derivada parcial, tá? No LaTeX, esse símbolo aqui é lido como parcial em inglês, talvez, tá? Mas eu já vi professores falar alguma coisa parecida com derrom, tá? Derrom. Então, se eu for falar o símbolo, eu vou chamar de derrom, né? Seria uma coisa assim com o E aberto, tá? Alguma coisa assim. Uma letra grega não dentre as clássicas, tá? E aqui vamos pegar o seguinte: a derivada parcial de f em relação a x quer dizer eu vou derivar só em relação a x. E o y fica como se fosse um número. O y fica como se fosse um número, entendeu? Então aqui nesse caso, tá? Opa. Aqui nesse caso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou derivar, né? Deixa eu pegar aqui. Letra A, criar uma solução aqui, tá? Solução. A minha solução, tá? De vocês pode ser levemente diferente. O que seria derivar parcialmente, tá? O f em função, né? Em relação a x, tá? Derivada parcial disso. Então vamos pensar o seguinte: se eu quisesse derivar somente, pensar que esse y aqui é um número qualquer, eu vou derivar isso aqui, tá? Então o que aconteceria? Qual é a derivada de 8x? Alguém lembra? Derivada de 8x? X. X, tá? Então não concorda? Pessoal. Pessoal. Danúbia concorda. Quem foi que falou, só para saber? Eu, Irma. Ele. Obrigado, ele, pela contribuição. Cadê? A Laiane Patrícia concorda? Laiane Patrícia concorda? A internet da Thalita tá meio ruim hoje. Laiane Patrícia concorda? Laiane Patrícia está entre nós? Tá? Cadê quem mais tá aqui? A Thalita eu vou deixar. A internet dela tá muito ruim. Caroline, concorda? Professor, Fala. eu, Irma, na verdade vai ser 1, Vai ser 1? porque o 8 é constante. A derivada. Ai, pô, um monte de gente concordou contigo agora. Ou 1. X ou Mas 1. derivada parcial, né? Não, derivada. Derivada de 8x. Eu coloquei só a vírgulazinha aqui, ó. Notação preguiçosa de derivada. Derivada de 8x é 8.
Derivada de outro x é 8. Bora ver se é isso mesmo. Se eu for derivar só o x, Irlen, se eu for derivar só o x, tá? Vai dar 1. Se eu for derivar só o x. Quando eu derivo o 8, é como se eu multiplicasse o resultado disso. Mas vamos lembrar de uma propriedadezinha bem bacaninha, que é o seguinte, ó. O x está sendo elevado a 1. Quando eu derivo ele, esse 1 ele vem para frente multiplicando, e no lugar dele fica ele mesmo menos 1. Então vai ficar 1 vezes x elevado a 0, vai dar 1 vezes 1, que dá 1. Tá? E aí é óbvio, né? Quando você acrescenta o 8 aqui multiplicando, você vai multiplicar por 8 todos esses valores que estão aqui. Entendeu? Então, assim, a resposta aqui é 8. É claro que a gente pode ficar maceteando esse conteúdo e ficar, derivada de 16x, 16. Derivada de 24x, 24. Mas a ideia basicamente é essa, tá? A ideia formal, né, advém daqui. E aí, quando eu vou derivar 2xy, considerando y um número, a resposta para isso vai ser 2y. O x some no processo, igual como sumiu aqui. Deu para entender? Irlen, você entendeu? Irlen Castro? Pô, eu tô chamando o pessoal e o pessoal sai da... Da Nubia também. O que tá acontecendo com a internet de vocês? Tá? E aí, vamos para, aqui no caso, para a segunda parcela. Se eu estou derivando em relação a x, o y é constante. Então, a derivada de 4 vezes y vai ser 0. Tá? Por quê? Porque a derivada de constante é 0. Constante vezes constante dá constante. E a derivada de constante vai dar 0. Dá para entender isso? Vocês conseguem entender isso? Essa falta de feedback tá ruim. Mas vamos lá, vou continuar, depois eu vou dar uma alternativa para isso. Aí a próxima seria a derivada disso aqui em relação a y. Tá? Em relação a y. Então aqui... Tá? Pensar aqui um pouquinho. Acho que podia fazer mais devagar isso. Letra B. Solução. Derivada em relação a y de f de x e y. Quer dizer, eu estou derivando quem? Em relação a y. Estou derivando 2xy menos 4y. É isso que eu estou derivando. Tá? Em função de y, em relação a y. Derivada eu posso distribuir, então seria a derivada, né, da primeira, derivada parcial da primeira, menos a derivada parcial da segunda. Agora eu estou derivando em relação a y. Tá? Se eu derivar em relação a y, o x é número. O x é como se fosse um número. Como se fosse o 3, o 4, o 5. Então eu tenho aqui número vezes número, né? Constante vezes constante. Vai dar constante. E aí a derivada disso aqui em relação a y, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, tá? 2 vezes 5x. E derivo isso aqui, a resposta é 2 vezes 5. Vai ser justamente esse número que estiver multiplicando. Então a derivada disso aqui em relação a y vai ser 2x. Tá? E a derivada de 4y em relação a y vai ser 4. Deu para entender isso? Deu
simples. Tá? Letra C. Letra C, eu não lembro. Subir lá um pouquinho. É. Aqui na letra A, a gente calculou a derivada em relação a x. O que a gente achou aqui na letra A é uma fórmula. Tá? O que a gente achou aqui na letra A é uma fórmula. Né? Então aqui, como solução. Como visto no item A, temos que derivada parcial em relação a x de x e y é igual a 2y. Tá bom? Temos isso. E aí o que acontece? Tá? Logo, se a gente for substituir, né, colocar aqui o que ele está pedindo lá, que no caso vai ser o ponto 1, tá? Então, quando eu faço isso, né, quando eu faço essa substituição, eu estou afirmando que o valor do x vale 1 e que o valor do y também vale 1. Tá? Como aqui na fórmula resultante só tem o y, fica 2 vezes 1. Tá? Que é a mesma coisa, né, que 2. Tá bom? Então seria isso. Agora observa. A letra B, ela fala da derivada parcial em função de y de x e y qualquer. Então o resultado daqui é uma fórmula. Enquanto que na letra D eu pego a mesma derivada parcial, só que aplicada a um valor numérico. Então é só pegar a fórmula que está aqui e substituir esses números. Tá? Então aqui, olha só, achamos a fórmula aqui da letra B, que é 2x menos 4. Então vamos lá, letra D. Não vai caber aqui, né? Letra D. Solução. Como visto no item A, item B, temos que a derivada parcial de f em função de y, de x e y qualquer, é 2x menos 4. Tá? Logo, assim, desta forma, tá? Quando eu for aplicar isso aqui, que é o que a letra pede, a letra D pede, a derivada parcial disso aqui em função do ponto menos 1 e 1, tá? Eu vou obter a seguinte coisa. Vou pegar aqui 2 vezes menos 1. Opa! Ué? Ah, apareceu. Eric dos Santos Salgado. Bom dia, Eric. Seja bem-vindo. Então, quando eu coloco aqui este ponto, eu estou afirmando que o x vale menos 1. Estou afirmando que o y vale 1. Tá bom? E aí, então, no lugar do x desta fórmula aqui, ó, é 2 vezes x. 2 vezes menos 1. Menos 4. Esse 4 é sozinho, é? Acho que é. Deixa eu ver. É sozinho. Esse 4 não... Então, nessa derivada aqui não tem y. Esse 1 nem vai ser usado. Não tem jeito, não. Podia ser 1, podia ser 7, podia ser 1 milhão aqui. A resposta depende só do primeiro valor. Depende só do x. 2 vezes menos 1, menos 2. Vou repetir o menos 4. Menos 2, menos 4, sinais iguais, soma, tá? E conserva o sinal. Belezinha. Então, derivada parcial 6. Belezinha. Só por curiosidade, eu vou dar uma olhadinha aqui nessa superfície, tá? Não é o objetivo da questão. Tá longe de ser.
mas eu vou dar uma olhadinha nela. Seria 2x. Ele não vai aceitar, deixa eu ver. 2xy menos 4y. Pra ver se ele aceita. Aceitou, tá? E aí, vamos lá. Deixa aqui. E tem uma curva meio estranha aqui. Essa função é f de x e y. Esse a tá ok. Esse y tá ok. Esse aqui se atualizou, não? Deixa eu mexer aqui pra ver se melhora. Melhorou, beleza. Deixa eu só dar uma giradinha de leve. E ver. Ah, ficou tipo um. Entendi agora. Belezinha. Que legal. Só uma perguntinha bobinha pra vocês. Tá? Uma pergunta avulsa. Vocês lembram de uma função, tá? Não sei se vocês viram no ensino médio. Vocês lembram de uma função x que ela tinha um comportamento, parecia parábola. Ela parece uma parábola. Então ela tem uma curva mais ou menos assim, outra curva mais ou menos assim. Só que a diferença dela para a parábola é que parece que aqui essa borda dela é um pouquinho mais reta, né? Um pouquinho mais, tende a se aproximar de um V com o vértice arredondado. Vocês lembram disso? Chegaram a ver isso? Alguma coisa do tipo? Sim. Tá? Aí ele lembra. Vocês lembram qual é o nome dessa curva? Eu não me lembro agora da curva, nem do tipo da função, mas eu lembro desse desenho. A fórmula dela parece com fórmula de elipse. Então, por exemplo, se eu pegar aqui x ao quadrado, né? Vou colocar uma curva implícita, x ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado dividido por 9 igual a 1, por exemplo. Deixa eu ver. Não. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Pensar aqui rapidinho. Igual. Que curva é essa? 9, 4. Igual a 25. Para ver se vai. Não vai. Tá errando alguma coisinha. Dividido por 4. Ah, mas meu amigo colocou 9 aqui. De onde surgiu esse 9 aqui no expoente? Digitei errado. Tô ficando... Pronto. Agora sim, agora acho que vai. Tá? Tá apanhando pra tecnologia. Tá? Vou cortar aqui o ponto A. Vou cortar aqui todo mundo. Tá? Eu vou ficar só com essa curva em si. Então aqui eu fiz, tá? Engraçado que o 4 some. Ah, ele já corrige, tá? E aí eu fiz aqui uma elipse, tá bom? Uma elipse, variação 2, variação 3, beleza. Agora, se eu trocar o sinal aqui do meio dessa elipse, se eu colocar, por exemplo, o y negativo, aí fica, tá? Parece uma parábola, parece, mas não é não, tá? Porque é muito mais aberto e essa parte aqui, ela se aproxima muito mais, né? A tangente tem assíntota? Não deve ter não. Pô, mas seria bom se tivesse. Será que a tangente me dá? Tangente. Não dá não. Tá? Se tivesse assíntota. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só uma curiosidadezinha. Assíntota. Tem função assíntota. Tá? Pronto. Aí eu vou deixar aqui em azul essas duas retas. Tá? O que é assíntota? Uma curva.
é uma reta que se aproxima, mas nunca toca. Então, essas duas retas que estão aqui são duas assíntotas a essa curva, tá? Então, temos aí no caso, né? Achei bacana uma reunião de matemática assíntotas, que o professor trocou a palavra assíncrona por assíntotas. A reunião toda e ninguém corrigiu. Assíntotas, tá? Então essas duas retas são assíntotas, né? Aí, por que falar disso numa aula de cálculo? É porque se eu jogar isso aqui para o infinito, positivo ou negativo, ele vai convergir para o valor dessa reta, tá? Vai convergir para o valor dessa reta, ou dessa reta, ou dessa reta. Uma outra coisinha aqui para se falar sobre isso é o seguinte: essa curva aqui, com essa propriedade, com essa fórmula, ela tem o nome de hipérbole, tá? Era conteúdo até a década de 90, no iniciozinho, era conteúdo de terceiro ano do ensino médio. Aí depois retiraram, mas era conteúdo do ensino médio, tá? E aí isso aqui, ó, aqui olhando de cima essa superfície, me lembra um pouquinho hipérbole, só um pouquinho, tá? Lembra um pouquinho a ideia de hipérbole, tá bom? Agora uma coisa curiosa é o seguinte, dá uma olhadinha na curva de interseção vermelha aqui, ó. Na curva de interseção vermelha. Tenta ver se você consegue enxergar o que acontece com ela. Dá de ver? Caraca, legal. Dá de perceber que é reta? Dá de perceber que é sempre uma reta? Tá? É sempre uma reta. Eu vou deixar aqui, vou ocultar isso, tá? Vou ocultar isso. Vou criar aqui um plano, né? Agora em função de x. Então, vou colocar x igual a A, tá? Esqueci. Tem que clicar aqui dentro. Pronto, agora sim. X igual a A. Se eu não clicar aqui dentro, ele vai entender que é para jogar aqui nessa parte, tá? Da mesma forma, vou criar uma interseção deste plano com essa superfície. Vou deixar essa interseção vermelha, tá? Agora a gente vai analisar por outro ângulo, tá bom? E observe, na hora que eu modificar aqui, vai ficar reto ainda? Caraca, vai ficar reto ainda. Legalzinho, tá? Bem bacaninha. Deu pra verificar isso? Deu pra perceber isso? Sim, não? É a função inversa. A função inversa, ela é uma... Como é que eu posso dizer? Ela não tem um gráfico específico. A função inversa ela não tem um gráfico específico. A função inversa é um grupo de funções, tá? Aí eu teria que talvez usar aqui o Paint. Gastar um minutinho com isso. Acho que o Paint tem essa função. Pensar aqui. Imagino que aqui seja eixo X, que eu vou deixar eixo Y, que eu vou deixar em azul. O eixo X vou deixar em vermelho. Aí aqui eu desenho com a cor, vou colocar marrom aqui, a cor marrom, uma curva qualquer. E aí fica a pergunta, isso aqui seria uma função? Entendeu? Posso deixar essa pergunta no ar, né? É uma função? E aí temos uma outra figura, que eu vou copiar essa figura que está aqui, Ctrl C, Ctrl V, colar aqui do lado, tá? Apagar essa parte aqui que talvez esteja um pouco grandinho demais, tá? De caber as duas na tela. Aí eu vou fazer aí o seguinte, vou pegar
e criar duas transformações lá de álgebra linear para ver se ela aceita, que é girar. Queria fazer uma inversão. Se eu pegar verticalmente, deixa eu só jogar aqui rapidinho, colocar em vermelho a setinha aqui, vou fazer algumas tentativas, tá? Colocar em vermelho essa partezinha aqui, uma setinha, tá? Colocar em azul essa partezinha aqui de cima, só para me guiar, tá? Porque o que eu vou fazer agora seria tentar verificar se tem como, através de transformações geométricas, trocar de lugar o eixo X com o eixo Y, tá? Seria isso, para jogar de lugar teria que girar em torno do eixo. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer o seguinte, deixa eu ver se consigo girar 90 graus, tá? Girar 90 graus, né? E depois inverter horizontalmente. Pronto, tá? Aí vem a pergunta, né? Se isso que resulta daqui ficou ocultado, cortou um pouquinho, mas se essa imagem aqui, né, ela seria de uma função. Na hora que eu fizesse dois procedimentos, eu girei a figura de tal modo que o eixo azul ficou no lugar do vermelho e o eixo vermelho ficou no lugar do azul. Se eu inverter a ordem, se eu girar esse papel de tal maneira que eu faça isso, a curva que estava antes é função ainda? Representa uma função? Se sim, ela é inversa da anterior. Se não, quer dizer que a anterior não tem inversa. Essa é uma maneira geométrica de entender função inversa. Tá bom, Danube? Agora voltando para cá, eu queria ver só duas coisinhas básicas. A primeira coisinha é a seguinte, tá? A primeira coisinha vai ser a seguinte. A letra A, tá? A letra A é a derivada parcial em relação a x. Derivada parcial em relação a x. Quando eu calculo derivada parcial em relação a x, eu estou vendo o seguinte, ó. Se eu vou calcular a derivada parcial em relação a x, então o x é uma constante. Então eu estabeleço um plano qualquer, tá? Estabeleço um plano qualquer. E nesse plano, esse plano, no caso, a única coisa que não muda nele é o valor do x. É um plano paralelo ao plano YZ. E aí o que acontece? Bom, o que acontece é o seguinte. Nesse caso aqui específico, tá? O que eu vou obter sempre vão ser retas. Mas por que eu estou enxergando retas aqui? Não, é porque eu fiz o cálculo algébrico, bem aqui, tá? E aí eu obtive 2y. 2y é uma equação de uma reta, tá? 2y é uma equação de uma reta, tá bom? Então, em qualquer valor que eu colocar de x, vai ter 2y como resposta. Aí, além disso, em relação a b, de novo, 2x menos 4. 2x menos 4 é uma reta. Então, tanto faz se eu olhar com o y fixado ou com o x fixado, tá? A resposta foi uma reta. Aquela curva vermelha que vocês estão vendo lá é uma reta. Agora vamos para a letra C. No ponto 1, 1, quer dizer, no ponto onde o x é igual a 1 e o y é igual a 1, dá 2. O que simboliza esse 2? Qual é a ideia que você passa por esse 2 aqui? Então, primeira coisa, vamos lá, colocar o plano igual a 1. X igual a 1. Aqui é 4.3. Tarará, tarará. Bora ver se bate uma parte do GeoGebra. Pronto. Este é o plano x igual a 1. Tá? Ai, esqueci de clicar aqui dentro. De novo. Tá? Esse é o plano e resulta naquela curva lá. Tá bom? Então, temos aqui o plano x igual a 1. Tá? Por que eu escolhi esse plano? É porque, por duas coisas. Eu escolhi o plano x porque, nesse caso aqui, a letra C é uma derivada parcial em relação a x, tá bom? E escolhi x igual a 1 porque bem que o x é 1, tá? Então, aqui nesse caso, peguei aquele plano, achei aquela curva. Agora, vamos pensar o seguinte.
Pegar aqui. Focar nessa curva, tá? Onde é que está o ponto 1? F de X 1. Lá embaixo. E embaixo do plano. Tá aqui, ó. Esse é o ponto em questão. Tá? Quando a gente analisou lá no GeoGebra, né? A gente verificou sempre que era uma casa à direita. Mas e aqui? Como é que a gente faz para ver a taxa de crescimento? Né? Já que o x é constante, então a minha análise vai ser sempre em relação ao plano YZ. Então seria, no caso, verificar... Ih, vai lá para baixo. Uma casa para a direita no Y. Tem que descer um tiquinho. Tem que descer um pouquinho, tá? Porque se eu vou uma casa para a direita aqui, seria, no caso, para achar o ponto B. Ponto B. Tá? Ponto B vai ser igual, o x não muda, x é constante. O y vai ficar sendo 2. Tá? Então vai uma casa para a direita, vai ser para cá. E só isso. Então B vai estar aqui. Tá? Meio oculto. Vou até sumir com a função por hora. Tá? Então B vai estar aqui. A distância do A para o B é uma casinha só. Tá? E ele vai ter aquele mesmo comportamento que teve no início da aula. Só que agora em relação ao eixo Z e eixo Y. É estranho, mas é Y. O X não faz parte da brincadeira. Tá? Vou até fazer um segmentozinho aqui. Juntando esses dois. Prontinho. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Temos que pegar... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Pegar uma reta. Pegar uma reta que passa por um ponto. Deixa eu pensar um pouquinho. Ali no caso é uma casa para a direita. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Seria o ponto C. Igual. O X não muda nunca. É 1. O Y vai ser 2. Porque é uma casa para a direita. Mas e a altura? Aí a altura vai ficar a imagem de 1 com 2. Aê! Belezinha. Deixar vermelho, igual no exemplo do início da aula. Fazer o segmento de novo. Do B para o C. E deixar esse segmento em vermelho. Prontinho. Tá? Deu para entender essa construção? Deu para entender essa construção? Quem estava no início da aula. Olha, se eu olhar só para esse plano aqui, tá, Danúbia? Tem o ponto A, que é o ponto em questão, é o ponto no qual eu estou calculando a derivada. Aí o que eu faço? Eu me afasto uma casa para a direita. Sempre para a direita. Sempre para a direita. Eu afasto uma casa para a direita. Aí o que acontece? Uma unidadezinha. Então eu estava aqui no nível, né, na ordenada 1. Eu fui para a ordenada 2. Tá bom? Uma casinha só para a direita. E aí o que acontece? Aí eu acho esse ponto B. Esse ponto B ele é obtido dessa maneira. Aí do ponto B eu vejo o seguinte. Se eu me deslocar no sentido do eixo Z, tá? Eu quero encontrar essa curva que está aqui em vermelha. Tá? Poderia até deixar de outra cor. Neste momento. Né? Vou colocar aqui. Não precisa ser vermelha. Roxo, vermelho, azul. Deixa laranja. Pronto. Tá? Aí eu quero encontrar essa curva que está em laranja. O quanto que eu tenho que percorrer em linha reta paralela ao eixo Z. Aí eu percorro até achar esse ponto aqui. Tá? Que eu vou chamar de ponto C. Essa é a construção que eu fiz. Tá? Obviamente esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Deu para entender, Danube?
Danúbia, você não estava no início da aula, talvez tu esteja meio perdido em relação a essa parte. Mas a ideia é a seguinte, para quem estava no início da aula, você lembra o que significa esse segmento vermelho? Podia reconstruir esse B. Deixa eu ver. Ninguém lembra? Eita. É a tangente. É o quê? Seria a tangente. Tem a tangente essa linha laranja. Essa linha laranja. Tem a ver com tangente. Mas esse. Tá. Eu Mas o pensava que era B. linha laranja. Mas o B tem outra coisa relacionada com ele. Pensa aqui um pouquinho. Aqui é Y. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Ups. Ponto B. Não, cancela. Cancela depois eu vejo isso. Tá, quer deixar ele de forma... Tá? Gente, essa linha vermelha aqui é derivada, tá? É o valor derivado no ponto A. Tá ok? Tá? É o valor da derivada no ponto A. Deu pra lembrar? Sim, não. E aí, só pra fechar, tá? E aí o que acontece? Observa, a gente fez isso aqui. Peguei esse segmento aqui. Aqui no GeoGebra, ele dá o valor do segmento. Esse segmento que é o segmento H, ele vale 2. Adivinha só o que deu o nosso cálculo lá? Valor 2. É a taxa de variação neste segmento. Tá bom? É a taxa de variação em relação a esse segmento. Às vezes, a gente tem mais de uma variável, mas a gente não quer trabalhar com todas as variáveis. A gente quer trabalhar só com duas. Entendeu? A gente quer correlacionar só duas variáveis. Então, a gente trabalha com isso, com essa ideia. Tá? De mexer só com duas variáveis. Tá? Vamos passar aqui um pouquinho. Aí, beleza, fizemos essas 4. Tá a resposta lá no livro, tá? Opa. Ai. Foi lá pra baixo. Volta pra cá. Aqui temos as duas definições. Exemplo 1. A solução do livro, tá? Eita. Ó, a minha tá mais tranquila. Exemplo 2. Considere a função f de x e y arquitangente. Putz, arquitangente é complicadinho. Já tá acabando de pegar uma folha nova. Não, de novo. Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl V. Pronto, deixar bem aqui no topo. Para ver o que ele quer calcular. Beleza. Eu vou fazer diferente um pouquinho. Eu vou selecionar só a letra A. E vou aqui. Tá? Deixar aqui. Pronto.
Letra A, solução. Arctangente, né? Arctangente aí. Vocês lembram com a derivada? Vocês lembram com a derivada? Tá? Aqui em azul. Vocês lembram com a derivada de arctangente sem pesquisar no Google? Vocês lembram com a derivada disso aqui? Derivada de arctangente de x? Alguém lembra? Não. Salvo engano, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Esse é o valor aqui. Aí, né, eu tenho isso aqui. Solução. Quero calcular isso aqui. Então, solução. Derivada parcial de z em função de y em relação a y, ela é igual a derivada parcial, tá? Substituir o z por isso daqui. Então, arc tangente de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E aí, nesse caso, tem que estar com a mente um pouquinho concentrada para perceber que aqui dentro o y vai ser como se fosse um número qualquer, tá? E aí, além disso, como aqui é só derivada de x e aqui está x ao quadrado, então isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que esse cara aqui de dentro eu vou ter que fazer uma regra da cadeia, tá? Então vai ficar como? Vai ficar, bom, se a derivada de arctangente de x é isso aqui, supondo isso, então a derivada disso aqui seria o que? Seria 1 sobre 1 mais o que tiver aqui dentro, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Isso que tiver aqui dentro ao quadrado, tá? Até aqui tá certo, lembrando que falta um fator. Se a gente for usar a regra da cadeia, quem que deve aparecer multiplicando aqui? Vocês lembram? Segura. Vamos lá. Aqui, multiplicando, vai aparecer a derivada, tá? A derivada parcial, tá? Em relação ao x, do que tiver, no caso, colocado aqui, né? Do que tiver aqui dentro. Então, seria a derivada parcial de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Isso aqui vai dar igual... Isso aqui repete. Poderia ter copiado e colado. Vezes... A derivada de x ao quadrado, quanto é em relação a x? Derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado em relação a x. Tá difícil. 2x. Mais derivada de y ao quadrado em relação a x. Y ao quadrado é uma constante. Derivada de constante é zero. Aí a resposta para essa questão vai ser igual 2x mais 0, 2x, vezes 1 vai dar 2x. 1 mais x ao quadrado, y ao quadrado, ao quadrado. Tá? Então essa aqui vai ser a derivadinha, tá? Dessa letra A. Aí a letra Y basicamente, a letra B provavelmente vai ficar isso aqui, né? Só aqui em cima vai ficar 2y. E aí fica fácil. As outras duas é só uma substituição, tá? Vou pensar aqui um pouquinho.
Não tem nada de novo. Cuidados com a notação. Ah tá, só para não confundir essa notação com essa notação, tá? Caraca. Legal esse exemplo, tá? Aqui ele fala para não confundir a notação de derivada parcial com derivada nesse sentido aqui. Quando eu falo derivada parcial, né, derivada parcial de f em relação a x, todas as outras variáveis são constantes. Quando eu faço a derivada, digamos, do cálculo 1 em relação a isso aqui, as outras pode ser que... como é que eu posso te dizer? Pode ser que seja alguma coisa que dependa de x. Então eu vou fazer sempre uma regra da cadeia em relação a isso. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de y ao quadrado, 2y vezes a derivada de y em relação a x. Então, legal. Tá bem interessante isso daqui. Essa observação do Guidorizi. Pois é. Vou só fazer uma distribuiçãozinha sapeca aqui. Cadê? Interpretação geométrica eu já falei. Tá aqui. Tá? Só pegar aqui algumas coisinhas. Belezinha, temos quantos aqui? Acho que eu vou pegar só essa primeira. Tá? Vou deixar uma atividade lá no Google Sala de Aula para vocês. Tá? Google Sala de Aula. Turmas. Ainda estou em tempo. Tá? Cálculo 2. Mural, atividades. Tá? Seria bom ter uma janelinha, né? Ctrl A. Ué? Dá uma diminuidinha. E Ctrl V. Pronto. Se bem que eu posso criar aqui mesmo. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Mural, atividades, criar. Uma atividade. Atividade de derivadas parciais. Essa aqui um pouquinho. Posição 26. 26 mais 7. 33. Dia 3. Cadê dia 3? Tá? Atividade individual. Tá? Talvez eu possa mais uma outra na sexta, mas vou deixar só essa questão aqui. Atividade individual. O que eu vou querer? Eu vou querer que vocês, tá, só resolvam. Tentem resolver essas questões aqui. Tô vendo feedback muito ruim, eu não sei se vocês estão sabendo ou não. Vou pensar aqui. Pronto. Bora ver se vai. Se não for, envia como PDF. Prontinho. Tá aqui a imagem, tá? A questão em si. Aí essa questão aqui tem 10, 15, não sei quantas letras. Bastante letra, acho que 11, JK, 11 letras. Tá? Para vocês darem uma olhada e resolvida. Eu tenho minhas derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Tá? Pronto. Atividade.
Deixa eu ver se estou na sala certa. Tá certo. Vai passear, atividade individual. Tará. Nem tema. Tem opção criar tema? Criar tema. Derivadas. Passeais. Ótimo. Tranquilinho. Tá? Beleza, só pra resolver. Não precisa fazer vídeo nem nada. Tá? Prontinho. Vai fazer só a chamadinha hoje. Essa frequência e planilha. Já deve ter expirado, né? Expirou? Expirou. Tá, casinha. Ok. Tá. Cálculo 2. Acho que já vai começar a semana que vem. Tem que dar um jeito nisso. Alunos. Essa frequência e planilha. Vou fazer só a chamada, já vou até encerrar a gravação.